Então, gente, vamos falar hoje de um tema que algumas pessoas colocam na cabeça, pensam que é crime, mas na verdade não é crime ter offshore. Então, chamei um advogado na área para esclarecer mais sobre esse assunto. Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos nesta sexta-feira. Vamos receber uma advogada que atua no planejamento patrimonial, direito imobiliário, direito das famílias e sucessões, mãe da Gigi, mãe da Maria, amante por viagens, apaixonada por mergulho e uma advogada militante. Então, atua no direito, nesses direitos que eu acabei de citar. Então, vamos dar boa-vinda aí à doutora Isabela Leite. Seja bem-vinda. Fala um pouco da sua trajetória profissional, de onde a doutora está falando, e agora a palavra é toda sua. Seja bem-vinda mais uma vez. Hello? Ah, tá. Caiu lá, né? Doutora, reinicia de novo. Vou te mandar um convite. Espera aí, só mais uma vez. Beleza, vamos lá. Agora sim, né, Luiz? Boa noite. Estão me vendo Boa bem noite, agora? vamos lá. Consegui te ouvir. Bom, Luiz, eu comecei há 10 anos, né, na militância, minha advocacia. Iniciei em um outro nicho e depois uma chave aí virou na minha vida, alguns acontecimentos pessoais ocorreram e eu senti a necessidade de mudar de área. E aí ingressei na área do direito das famílias. Primeiramente, com um atendimento mais focado à mulher, né? Nesse problema de reconstrução, de vida, desafios que vem enfrentando com o divórcio. E nesse cenário todo, nós nos deparávamos com muitos problemas, assim, com fraude à partilha, ocultação de patrimônio, de bens. Então, assim, que muitos maridos, não vou dizer que somente os maridos, né? Mas, infelizmente, na maioria dos casos, isso parte mesmo mais dos homens. Então, assim, ocultar o patrimônio da esposa, fraudar a partilha, como eu falei, né? Então, daí veio a necessidade de aprofundar os meus estudos também nessa área de planejamento patrimonial. Justamente para saber fazer, para identificar, né, aquilo que foi ali, de certa forma, a tentativa de esconder e tal, alguma coisa nesse sentido. E aí, nessa, veio a parte sucessória, né? Que o direito sucessório e o direito de famílias, eles andam ali de mãos dadas. E o que dizer do imobiliário, então? Que a maioria dos casos que chegam, direito sucessório, envolve imóveis, né? No divórcio também tem muitos imóveis na parte da partilha. Então, assim, o advogado que ele trabalha nessa área de família e sucessões, ele tem que dominar também o direito imobiliário, é imprescindível. Porque vai chegar no inventário, por exemplo, você vai ter ali um imóvel que precisa de uma regularização. Então, você vai ter que saber, né, identificar qual é o problema, analisar a documentação pertinente àquele imóvel, saber o que é uma adjudicação compulsória, um uso capião, como faz para registrar, como faz para regularizar. Então, assim, são esses 3 nichos que eu atuo, né? E esses nichos andam realmente de mãos dadas. Então, nessa veio aí a questão das empresas, né? Tanto as empresas familiares, são as holdings familiares, que também há muito tempo é uma ferramenta que há muito tempo é utilizada mundo afora. Porém, no Brasil é algo muito recente. E mesmo a holding é muito ainda vista com certo temor. Você imagina, então, as empresas offshore, né? Mas Muitos acham realmente que é algo para driblar, para enganar, e não é por aí, né? Se você realmente tem o intuito de fazer com clareza, você vai fazer um trabalho, um planejamento honesto, uma coisa certa. Eu acho que
tudo, qualquer coisa que você esteja predestinado a fazer o errado, você vai fazer o errado. Mas se você realmente quer fazer o certo, e não é o intuito dessas empresas, né? Como muitos acham. O intuito não é realmente fraudar a receita, não é aí ilegal, nem de longe é uma ferramenta ilegal, mas realmente tem esse mito aí, né? De fato. As pessoas Doutora, acham isso. faz um favor para mim. Aproxima mais o seu rosto, porque a voz está muito longe. Aumenta o volume. Melhorou? Melhorou, isso, melhorou demais agora. Fechou. Peraí. Então, muito bacana aí sua trajetória. Deixa eu só dar um alô aqui, o Antônio Mota, Neto, Frederico, boa noite. Luiz Piana, muito boa noite. Arthur, muito boa noite, Arthur. Então vamos lá, gente, vamos ao tema. Você não falou de qual cidade você Ah, é. é verdade. Eu sou natural de Olinda, Pernambuco, Brasil, mas no momento moro em Maceió, Alagoas. Oh, que legal, conheço lá. Tive aí há uns 22 anos atrás. Eu e Ah, o não deve estar Arthur que está aí na live. bastante. Amei Maceió. Nossa, muito top. Obrigado, Arthur. Feliz Natal para você também. Obrigadão, Arthur. Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre o que é offshore e como essa ferramenta ajuda a proteger seu patrimônio. Então, antes dos tópicos, eu gosto sempre de falar um trechozinho, uma introdução, para que a gente possa entrar nas perguntas. Boa noite, doutor Antônio. Então, vamos lá, gente. Certamente você já deparou com o termo offshore nos noticiários sobre economia ou política, normalmente envolvendo algum fato polêmico ou escândalos financeiros em relação a dinheiro no exterior, correto? Então, junto de offshore, costuma vir a expressão paraíso fiscal, que também remete às vantagens financeiras lá fora. Muitas vezes, a forma como esses dois conceitos chegam até as pessoas leva a crer que necessariamente estão ligados a algo obscuro ou ilícito, como eu assisti essa semana no YouTube falando do Paulo Guedes, aquele ministro do Bolsonaro, realmente não tem nada a ver com o que a gente ouve, Sim. né, sobre obscuridão, sobre lavagem de dinheiro. Gente, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Mas vamos lá. Aqui o primeiro spoiler sobre o conteúdo. Offshore é um formato jurídico totalmente legal. Inclusive, os detentores desse tipo de empresa têm a obrigação de prestar contas financeiras e fiscais até autoridades brasileiras. Isso. Para entender o que é offshore e como funciona, o que justifica a sua existência e demais aspectos importantes sobre o tema, aguarde no decorrer dessa live, vamos falar sobre isso. Doutora, então fala para a gente aí, de uma forma simples, o que é o offshore. Certo. Então, assim, diferente do que eu falei antes, né? A questão da holding, que é uma empresa que ela é aberta aqui no Brasil. A offshore, ela é uma empresa onde você vai alocar seus bens também, né? Administrar seus bens. Porém, ela tem esse nome offshore, né? Se você for levar o pé da letra, que significa fora da costa. Que quer dizer, é uma empresa que ela é aberta num endereço diferente de onde é o endereço fiscal de seu proprietário. Então, digamos, eu moro em Lisboa, mas eu quero abrir uma empresa em Aruba, no Caribe. Então, eu vou abrir um offshore. A mesma coisa. Se eu moro no Brasil e quiser abrir em Portugal, será um offshore. Então, nada mais do que isso, né? Ao pé da letra significa fora da costa ou fora daquela área. É uma empresa aberta, uma forma bem simples para o entendimento. Uma empresa que ela é aberta no endereço nacional, né? Claro que não é um estado diferente, sim um país diferente. Em um país diferente do endereço fiscal de seu proprietário. Então, assim, esse é a explicação mais simples, porém que já consegue aí explicar bem do que se trata
Luiz. Muito bem. E aí ela... Deixa eu fazer Pode falar. a pergunta para seguir a sequência, pegando essa deixa. Sim. É algo legal, é ilegal? O que passa para a gente ouve aí a Globo, a SBT, a Record, o que passa para a gente que é aquela coisa obscura, como lavagem de dinheiro. Explica mais sobre isso. O offshore é algo legal, doutora? Completamente legal. Até porque todos os bens, né, que são transferidos para essa empresa, esses bens, você precisa esclarecer a origem deles. Então, assim, e também todos os valores precisam ser declarados junto à Receita Federal. É uma empresa legal porque essa prestação de informações de contas, ela é obrigatória. Então, você estará cometendo um ato ilegal, como eu disse no início da live, né? Se esse for o intuito da pessoa, se você estiver ali praticando uma sonegação. Mas aí você vai ser, né? Dentro da fiscalização, você vai realmente ser descoberto. Não é essa a finalidade da abertura da empresa. A finalidade da abertura da empresa offshore é justamente procurar uma melhor vantagem tributária, entre outras, né? Mas esse é o ponto assim que mais desperta interesse na maioria das pessoas que buscam essa ferramenta. Tem uma facilidade também de administrar a empresa em si, né? Porque assim, ela é constituída, como eu falei, né, em um país. Doutora, sua conexão caiu. Dá uma olhadinha aí na sua conexão. Entretanto, deixa eu só dar um oi aqui às pessoas. Daniel, muito boa noite. Tawa. Muito boa noite. Ana Maria, muito boa noite. Fernando Franco, boa noite. Paulo Roberto, muito boa noite. Seja bem-vindo aí. Beleza, vamos lá. Conexão aqui da doutora caiu. Vamos lá, vamos lá. Gente, fica com vergonha de perguntar não, tá? Pode perguntar. Vamos lá, beleza. Muito bem. Tá me ouvindo? Agora eu não estou te ouvindo. Fala um oi aí. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Fernanda, muito boa noite. Seja bem-vinda aqui. Nós estávamos falando sobre offshore. Não estou te ouvindo. Acredita? Vamos fazer o seguinte. Sai e entra de novo. Eu que não posso sair, senão eu perco tudo que nós fizemos. Sérgio Ferreira, muito boa noite. Seja bem-vindo aí. Entra e sai. Que a live fica gravada na mesma. Não consigo te ouvir. Vamos lá. Joaquim Imóveis, muito boa noite. Seja bem-vindo aí, Joaquim. Espera aí que estamos com problema aqui de conexão, gente. Mas espera aí que já resolve. Isso. Deixa eu chamar ela aqui novamente. Isso é normal. Isso é normalíssimo de acontecer. Vamos lá. Nós estamos falando sobre offshore. O assunto está interessantíssimo. Já falamos o que é offshore. Já falamos a empresa offshore é algo legal ou ilegal. Então a gente está nessa parte. Está bem no iniciozinho. A próxima pergunta, vamos falar como funcionam as empresas offshore. Então está bem interessante essa live hoje. Aguenta a mão aí que tem muito mais perguntas. Espera aí. Só aguenta a mão aí. Espera aí, já mandei o convite para ela. Espera aí, o que está acontecendo? Mas por incrível que pareça, doutora, sempre com convidados especiais acontece isso. Há um mês atrás, eu convidei uma convidada que estava querendo muito bater um papo com ela.
Caiu, sério, caiu umas 16 vezes, durante 1 hora e 30 minutos. Peraí, vamos ver. Humberto, esse é Humberto, esse aí é o meu futuro deputado estadual aqui de Goiás. Deixa meu abraço à esposa aí, e os meninos. Valeu, alô Humberto. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não, Arthurzão, se eu desligar tudo, eu perco tudo que eu falei, 20 minutos jogado fora. Por isso, é mais fácil ela insistir lá, a conexão, beleza? Mas acontece. Lembrei da convidada, se chama Fiorella, Fiorella Pomar. Nós tivemos essa falha de conexão por volta de 16 vezes. Foi muito chato e assim não ficou legal, não ficou aquela coisa interativa, ficou sempre cortando. Vamos lá. Peraí, chamar de novo. Agora acho que vai dar certo. Peraí. Isso mesmo. Vamos lá. Agora vai, né? Agora vai. Agora te vejo, te ouço. De boa, Alex. Muito boa noite, Alex. Consegue me Deixo ouvir? meu abraço aí à sua esposa, Vânia. Então, vamos lá. Nós falamos sobre o que é offshore, nós falamos sobre empresa offshore, é algo legal ou ilegal. Então, vamos partir agora como funcionam as empresas offshore. Então, a palavra é sua aí, doutora. Certo. Para constituir, né, a empresa offshore, a pessoa, em primeiro lugar, vai precisar determinar aí 3 pontos fundamentais, né? Vai precisar, em primeiro lugar, escolher qual vai ser o objetivo, né, dessa empresa e que tipo de bens você vai realmente alocar ali. Se será uma empresa para colocar os bens imóveis, e aí qual é o objetivo dessa empresa, né, com os imóveis. Então, esse é a primeira decisão que, logicamente, né, Luiz, ela será tomada a partir aí de peculiaridades de cada empresário, porque você vai ter que ver aí o tipo de patrimônio, a finalidade do que realmente ele deseja fazer aí fora do país com esse patrimônio, se são investimentos, né? Se é somente dinheiro. Então, geralmente, escolhido aí esse objetivo, aí vai partir para um outro ponto que a gente fala, que é quem serão os prestadores de serviço. Então, assim, como eu falei anteriormente, né? A empresa offshore, ela é constituída em um país diferente do endereço fiscal do seu dono. Porém, o administrador precisa estar lá, onde ela está constituída. Então, esse proprietário ele vai ter a possibilidade, né, de ter um imposto reduzido, de ter uma empresa que vai funcionar lá fora para organizar aí esse patrimônio dele dentro da finalidade dele, que aí é uma questão de estudo, de caso mesmo, que ele vai sentar com um especialista e aí vai ver qual que é a intenção e ele vai ter que montar essa equipe, né? Geralmente constituída por um jurídico, por um setor contábil, e eu não falo assim, um grande jurídico, um grande setor contábil, mas pelo menos assim, uma equipe com um profissional de cada área dessa, para poder aí dar esse suporte. E aí vai ter uma manutenção anual também, a depender do país, né, que ele escolheu para construir essa empresa. Mas o funcionamento dela a abertura dela, né? Na verdade, é dessa forma que acontece. Aí, recapitulando, né? Primeiro você vai escolher o objetivo, qual que é a finalidade dessa empresa, os bens que você vai colocar lá, os tipos de bens, porque isso muda muita coisa. E aí, realmente, somente com o estudo de caso, um parecer bem elaborado, né? Aí uma consultoria para poder colocar na mesa aí essas questões, inclusive um panorama global no que tange a essa economia tributária, né? Para que essa análise toda ela possa ser feita de uma maneira segura e bem clara para essa pessoa que deseja constituir essa empresa fora do país. Por
sim os prestadores, né? A escolha aí dessa equipe que vai ficar responsável tanto pela constituição como pela manutenção da offshore desse empresário, dessa pessoa. Então, seria isso. Doutor, o que me mete confusão, assim, estou saindo agora totalmente fora da pauta, o que mete confusão é se, se esses países, se entrar em crise, o que acontece com o offshore? O que acontece com essa conta? O que acontece com essa empresa? Né, eu vou te dar um exemplo aqui, vamos lá, de 5 países que eu, assim, que eu conheço, eu tenho amigos que, pronto, eu vendo imóveis lá, né, represento eles aqui no Brasil, que é o Panamá, República Dominicana, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, e Montenegro, lá no país dos Balcãs. Aí eu fico pensando, cara, isso nem entrar em guerra. O que acontece, doutor? Você sabe me explicar? Mas se não souber, não tem problema, tá? Mas eu fico pensando assim, se um país desse entrar em guerra, entrar numa recessão econômica assim extrema, o que acontece com a conta daquelas pessoas que confiaram, depositaram o dinheiro, abriram conta offshore? O que acontece, doutora? Fala pra gente aí. Aí você já está se referindo às contas offshore, né? Que é diferente da empresa offshore. As contas offshore, elas são muito parecidas, a constituição, a finalidade, a forma de funcionamento com a empresa offshore em si, né? Eu vou Tá. eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu vou fazer aqui, acho necessário fazer uma breve introdução, né, acerca da questão das contas. É que é uma conta, né, normal, como uma conta bancária aqui no nosso país. Só que é uma conta que você vai abrir fora e essa conta você vai conseguir investir em qualquer tipo de moedas, né? Qualquer moeda. Tá. Assim, o que buscam muito esse tipo de conta é a conta por conta. O motivo que buscam muito abrir essas contas offshore é a questão do sigilo com relação aos investimentos, né, Luiz? Então, assim, por isso assim, que eles buscam abrir em paraísos fiscais, porque além do atrativo referente à questão dos impostos, né, que você aí consegue taxas de 20%, né, de imposto, assim, é algo bem atrativo diante assim da nossa realidade. Tem essa questão também da relação ser sigilosa, né? A relação dos envolvidos ali nas transações realizadas por essas contas, ela é sigilosa. Então, muitos investidores gostam desse sigilo. Boa. Agora, essa crise são os riscos do mercado, né? Infelizmente, essa hipotética crise aí que você colocou, se hipoteticamente vier explodir uma crise, você realmente há aí uma necessidade nessa consultoria que eu falei para você, é levantado inclusive esse tipo de possibilidade, porque, como eu falei, as offshore, seja ela conta ou empresa offshore, a pessoa que vai abrir, o empresário, ele vai escolher o país, né? Então, assim, dentro dessa escolha do país, e aí vem depois o objetivo, os bens, montar a equipe, mas dentro dessa escolha do país, que é onde vai ser constituída a empresa ou a conta, se você tem uma boa consultoria, você consegue, antes de tomar essa decisão, solicitar que essa pessoa faça um levantamento até mesmo histórico Boa. e apresente um contingenciamento demonstrando ali qual seria as possibilidades, né? E Entendi. proporcionalmente falando, a probabilidade da ocorrência de uma crise. Isso não vai te garantir 100%, não vai acontecer. Não vai garantir. Porque, assim, infelizmente, né, o risco, ele existe em todo tipo de negócios. Falou em negócios, existe risco. O que a gente deve fazer é estarmos capacitados para apresentar aí realmente de uma maneira objetiva e transparente, né, baseada em dados reais, em estudos de caso, em informações seguras, para que a pessoa ela possa tomar essa decisão da maneira mais consciente e firme, com a maior segurança possível. Mas a garantia de 100% ninguém pode dar, né? Isso de Verdade. nada. Correto. E Correto. veja
isso. Doutora, A gente costuma dizer. fala para a gente aí quanto custa para abrir uma offshore? Também depende do local, tá? Também vai depender do local. Existe um país, por exemplo, BV, se você for abrir, custa em média. Porque assim, você tem que colocar na ponta do lápis os custos operacionais, os custos legais e os custos contábeis. Dentro de tudo isso Aham. que eu falei, obviamente, tem os seus custos, os seus respectivos custos, né? Então, assim, para abertura, vai ser cerca aí de entre 1.600 e 2.000 dólares. Uma empresa offshore inicial. Assim, eu estou falando de uma maneira assim por alto, porque fica complicado isso, porque depende muito dos bens envolvidos, né? Mas assim, dando uma Só ideia, para ter né? uma ideia de Um valores. Só para ter uma ideia de valores. patrimônio mediano, assim, não muito, né? Um patrimônio não Uhum. muito grande para alocar tantos bens ali. Falo aí, para abrir a empresa, você vai gastar cerca de 1.600 a 2.000 dólares. Já a manutenção anual dessa empresa, ela vai de 1.400 a 1.800. Então, assim, isso nesse país que eu citei como exemplo. Mas vai depender do país escolhido também, né? Entendi, entendi, País entendi. tem a sua jurisdição, cada país. Caiu a sua conexão novamente. Entretanto, deixa eu só dar um oi aqui às pessoas que entraram. Guardado, muito boa noite. Magno Nascimento, boa noite. Pedro Nunes, boa noite. Mari Nellen, boa noite. Vamos lá. Vamos esperar a conexão dela aqui. Peraí. Vamos lá. Beleza. Vamos lá de novo. Não sei por que está caindo desse jeito. Mas é normal, é normal. Quando você caiu da primeira vez, eu tive uma live com uma pessoa muito importante no universo imobiliário, chama Fiorella Pomar, lá do Sul. Há um Uhum. mês negociando com ela a live. E Ei, aconteceu. Houve, houve quedas de energia, sei lá, de internet dela 16 vezes. Então, uma live que era para ser de 40 minutos foi quase 1 hora e meia caramba. de duração, porque caiu. Eu acho que Mas é porque normal. eu estou obrigada a usar os dados do celular, porque a internet do local aqui do escritório, ela Tá não bom. está em Mas, manutenção. Por isso está caindo tanto. mas vamos lá, não tem importância não. Doutora, fala para a gente então qual a diferença entre onshore e offshore. Só dar uma pincelada rapidão aí para as pessoas entenderem. Não Certo. precisa aprofundar, É bem não. certo. É bem simples, Luiz, e o próprio nome também já diz, né? Mas assim, para quem está acostumado a esses termos, obviamente, nesse mercado empresarial. A offshore, como eu falei anteriormente, né, é uma empresa que ela é constituída no endereço diferente do endereço fiscal de seu proprietário, mas o endereço nacionalmente diferente. Então, por isso que é offshore, né? Muitos falam assim o termo fora da costa, uma empresa aberta fora do país de origem do seu proprietário. Já a onshore, não, ela é uma empresa, é muito parecida com o hold, assim, inclusive, né? Ela é Boa. aberta no próprio país onde reside o proprietário. Então, assim, essa seria a primeira diferença, né? Nos demais aspectos, elas são muito semelhantes, né? Aham. Elas servem da mesma forma, assim, para alocar o patrimônio, os bens, né? Administrar, procurar aí realmente uma organização desse patrimônio, colocando todo ele, né, junto, até com a intenção de ter um poder maior de investimento, né? Porque uma vez que o patrimônio está reunido em um único local, até para você investir facilita, sem dúvidas. Para você Correto. dobrar, de repente, esse Doutora, fala para a patrimônio. gente então aí o que seria paraíso fiscal, de uma forma simples e objetiva.
para as pessoas entenderem. Certo. Bom, já o paraíso fiscal são hoje, segundo a Receita Federal, inclusive, do Brasil, Luiz, a gente tem cerca de 70 países considerados como paraíso fiscal. É bastante coisa, né? Bastante, nossa, muito. O pessoal fala aí de 2 ou 3 mais conhecidos, né? Ilhas Caimã, né? Mas esquece, assim, tem bastante. Eu até fiz aqui, trouxe uns nomes para vocês. Tem Aruba, tem Luxemburgo, Suíça, Hong Kong, Singapura, Emirados Árabes Unidos, o Líbano. Todos esses países aí, eles são paraísos fiscais. Então, assim, o paraíso fiscal, ele é justamente um país onde as regras fiscais elas são um pouco mais flexíveis. Também tem aquela questão do sigilo, né, das movimentações financeiras. Então, muitos são assim atraídos por conta disso, por conta dessa segurança do sigilo. E o fator mais importante aí, que atrai mais gente, mais investidores, é justamente o tributo em si, né, a taxa, a incidência, né, que muitos nem têm e outros têm um valor assim muito pequeno mesmo. Então, é por isso que tem esse nome paraíso fiscal, por conta da flexibilidade, da, de uma forma mais, digamos, mais confortável para quem quer investir, por conta da falta assim, de rigor, né? Esse rigor excessivo e principalmente o sigilo mesmo. É a parte mais da parte mais. O sigilo e a taxa, né? São os dois pontos mais atrativos, assim, dos paraísos Correto. fiscais, para quem quer colocar o dinheiro, né? Doutora, como abrir, então? Como abrir um offshore? Fala pra gente aí. Então, como eu tinha dito anteriormente, eu acho que eu meio que falei como funcionava, aí acabei falando Falamos do da abertura. custo. Eu acabei misturando aí o assunto, já expliquei os dois, mas a gente retoma, até porque tem gente que não estava na live, E teve o problema da caído, então a gente fala novamente que para abrir a offshore é necessário, em primeiro lugar, se determinar o objetivo, né? O objetivo da offshore, escolher o país que você vai abrir a empresa, obviamente essa escolha do país ela vai estar ligada com o objetivo, óbvio, que aí nessa análise será apurada aí a questão de dentro daquilo que você pretende com essa abertura dessa empresa, qual que é o destino, né? O local mais apropriado. Então, escolher o objetivo, escolher o país, que é a jurisdição, né? No caso, tecnicamente falando, aí você vai identificar quais são os bens que você vai colocar aí nessa empresa, né? Os bens que você vai alocar na sua offshore e a formação dos prestadores de serviço. Estando aí, Luiz, com esses 3 pontos bem determinados, aí você vai conseguir abrir, porque esses prestadores de serviços, eles vão te apresentar a documentação necessária, né? Porque vai ser necessário preencher diversos documentos, inclusive você vai precisar também contratar um tradutor, né? Porque muitos desses documentos você vai preencher, por exemplo, no seu país de origem, chegando no país da offshore, onde você vai abrir a empresa, você precisa apresentá-los na linguagem daquele país. Então, você vai precisar de um tradutor, você vai precisar de alguém que indique a documentação que você vai preencher, junte essa documentação. Ah, você não tem, Isabela, como dizer que documentação é essa? Não, porque depende do tipo de empresa, depende do objetivo da. Então, assim, a depender. Então, eu sempre digo, os 3 primeiros pontos são esses. Primeiro, qual é o seu patrimônio? O que você pretende fazer com o seu patrimônio? Qual é o seu interesse em colocar o seu patrimônio em uma PJ? Você quer exato. patrimônio em uma PJ para quê? Para você ter mais força
mais capital para investir, unificar o seu capital para ter essa força para investir mais, isso aí é um objetivo. Ou você quer abrir uma PJ e colocar esse patrimônio tão somente para administrar seus imóveis que você vive de renda de aluguel, é um outro objetivo. Você tem um objetivo de colocar, de abrir essa PJ e colocar seus bens lá de seus familiares para fazer aí antecipar a sucessão, para você evitar o inventário, aí já é outro. Boa. Então, assim, Oh, bacana, não sabia disso. Não isso, sabia, tem várias opções. isso vai ser Bacana. como depende do seu objetivo e aí você pode de repente também muitas vezes em uma empresa Então, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. de uma vez só, né? Todos os objetivos de uma vez só. Você consegue você blindar seu patrimônio, porque eu não gosto desse termo. Não vejo como blindagem patrimonial, não, porque a depender das coisas, seu patrimônio será encontrado sim. Então é bom que você Uhum. esteja aí que também seja sincero, né? Fale com você e faça a coisa certa. Mas assim, você vai estar organizado, com o seu patrimônio organizado, com o planejamento bem feito e pode evitar o inventário, aí já seria hold, seria uma outra live, é uma coisa que eu amo falar, amo fazer. A gente poderia agendar depois. Aí como é que eu falo? É algo que eu estou realmente, ultimamente, bem focada, exercendo, porque está crescendo muito no nosso país, sabe, Luiz? As holds, né? Como eu te disse, algo que existe há muito tempo lá fora, né? Mas que no Brasil, infelizmente, há pouco tempo aqui começamos aí que a maioria dos empresários despertaram para essa ferramenta. É uma ferramenta muito útil, muito interessante e que entrega muito no sentido de organização patrimonial. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode parecer idiota, mas eu queria entender como é que funciona. Então, qual é mais vantajoso? Uma holding patrimonial ou um offshore? E repito, depende. Depende, tudo depende. Entendi. Peraí que sua conexão caiu de novo. Peraí, deixa eu te achar aqui, peraí. Entretanto, deixa eu só dar uma boa noite aqui. O Júlio Andrade, boa noite. Beethoviana, boa noite. Adriana Corretora, boa noite. Zenida Leite, Jusineide Santos, boa noite. Vamos lá. Peraí. Deixa ela entrar novamente. Peraí. E por que está caindo tanto? Vamos lá. Vamos mandar o convite aqui novamente. E não estou conseguindo conectar. Mas na mesma, gente, eu vou marcar com ela no final do mês que vem para a gente dar continuidade a esse bate-papo, porque caiu demais a conexão. Aí, para quem assiste, fica muito ruim. Vamos lá. Aqui, vamos lá de novo.
Vamos ver, vamos ver. Não ficou legal. Peraí. Ai, ai. Vamos lá, deu certo? Agora deu, hein? Vou arrumar o celular aqui. Deu. Beleza. Mas que pena, Doutora, uma pena essa conexão. Deu um problema. deixa eu já te fazer um convite. Qual dia que a doutora está disponível para a gente ter esse bate-papo, mas com outro formato, com a internet, com a internet sem cair? Beleza. Olha, em janeiro eu tenho, no dia 19 de janeiro, cai numa sexta-feira, dia 24 cai numa quarta, dia 25 cai numa quinta, dia 26 cai numa sexta-feira. Podemos marcar um desses 4 dias para a gente continuar esse bate-papo. Pra Aí mim, depois fica você me fala lá quarta-feira. me chama no WhatsApp, tá bom? Estamos sim. E nós estávamos falando sobre as diferenças, né, da holding patrimonial e offshore, qual que vale a pena. Então, a senhora Isso. falou que realmente depende muito. É. Então, assim, a última questão é sobre investimento offshore. Aí eu te pergunto, depende também de quê para esse tipo de investimento, doutora? Não, a diferença da hold, voltando, né, da hold para Tá. offshore, assim, o que é melhor fazer, depende dos objetivos, né? Dos objetivos. Uhum. Então, assim, dentro daquilo que eu falei anteriormente, qual o seu objetivo? Planejar a sua sucessão, né? Você vai ali, porque na hold você consegue, por exemplo, elaborar cláusulas onde você vai repassar certos poderes para os seus sucessores, né? Seus filhos, os seus netos. E aí você vai observar a questão de habilidade, né? Você tem 2 filhos, Augusto e Heitor. Aí digamos que Heitor, ele gosta mais de música, o Heitor é um artista, o Heitor, ele gosta, é um boêmio, o Heitor gosta da poesia, esse lado também lindo da vida, né? Já o outro filho, ele é mais da matemática, ele é mais dos cálculos, ele é um administrador nato, ele gosta realmente da parte burocrática. Então, assim, para quem que você vai direcionar a administração da sua holding? Né? Então, assim, Entendi. são questões assim, por isso que fala empresa familiar, porque você vai colocar para os seus próprios familiares ali atributos dentro da empresa, funções para eles, né? Então, assim, qual que é a sua intenção? A sua intenção é organizar a sua sucessão? É deixar aí você partir para o outro lado com a tranquilidade de que a sua família está organizada do ponto de vista, né, sucessório, porque se você abre uma holding, você praticamente não vai precisar fazer um inventário. A offshore, ela é mais realmente virada, mais focada nessa questão patrimonial, entende? O que não quer dizer que você não possa fazer também elaborar algumas cláusulas nesse sentido, mas é diferente porque justamente fica mais difícil. Ela é constituída, por exemplo, em outro país, né? Por isso que é esse nome, não é no país da residência fiscal do proprietário. Então, isso já é um ponto aí que traz alguns obstáculos. Então, assim, né, particularmente, se você me procura pretendendo aí evitar o inventário, né, economizar com isso, com questões sucessórias e ter uma tranquilidade que se você partir a qualquer momento dessa daqui para melhor, você vai estar deixando aí, não vai estar deixando brigas, né, mas sim tudo resolvido, você vai tranquilo. Então, eu aconselharia a abrir hold mesmo, familiar. Entendeu? A hold. Eu sugeri, a minha sugestão seria essa, né? Agora, a questão que você perguntou agora, Luiz, sobre como acontecem os investimentos no offshore, né? Isso. Então, é justamente
sobre essa questão do envio dos bens para dentro da empresa, entendeu? E aí as empresas offshore, elas podem fazer essa manobra e os investimentos, como elas são geralmente constituídas, mas não sempre, porém geralmente, em paraísos fiscais, essas manobras, essas operações financeiras, como eu falei e repito, elas têm um sigilo garantido, né? Então, esse é um fator assim que desperta nos investidores bastante interesse. Então, assim, as offshores, elas são muito requisitadas para esse mundo dos investimentos, justamente por conta do anonimato. Então, você vai ali fazer transações e seu nome não vai aparecer. Então, essa aí, para muita gente que mexe com valores muito altos, Muito. é um ponto que, né? O primeiro ponto, o sigilo, como eu falei antes, e o segundo ponto, a baixa tributação que os paraísos fiscais eles realmente oferecem. Então, é muito interessante fazer investimento via offshore. Muito interessante. Acho. Muito bem, doutora. Bem explicado. Então, referente ao tema, vamos a como concluído. Próximo mês, vamos falar de offshore de outro formato. Fala um pouco da sua consultoria. Fala um pouco da gente, como é que funciona, quem que nos está nos assistindo, como te contacta, como é que te acha, se tem algum site. Fala um pouco para a gente sobre isso aí. Espera aí que sua conexão caiu. Espera aí. Espera aí, de novo. Espera aí, deixa eu te chamar aqui. Beleza, ela saiu. Espera aí, vou chamar de novo. Beleza. Vamos lá. Oliveira 76, muito boa noite. Vamos aguardar ela entrar novamente aí, só para concluir, que a gente já está no finalzinho já da live. Espera aí. Ela vai falar sobre a consultoria que ela dá na área do direito da família, de sucessões, direito imobiliário. Então, tem uma série de serviços que ela oferece. Então, quero só saber um pouco para a gente divulgar aqui no Instagram e no YouTube, referente ao serviço dela. E deixa eu aproveitar aqui as pessoas que não estão inscritos no meu canal, entra lá no Bate-Papo com Varenga, lá no YouTube. Beleza? Deixa eu só entrar aqui, que ela... Deixa eu só concluir aqui. Então, gente, com problema de conexão, a doutora Isabelle me mandou uma mensagem via WhatsApp, falando que realmente não está conseguindo conectar conosco. Então, eu dou como concluído essa live, tá? Muito obrigado a todos que entraram e saíram. Então, deixa eu só fazer um resumo rápido aqui. Nós falamos sobre o que é o offshore e como essa ferramenta ajuda para proteger seu patrimônio. Nós falamos sobre o que é offshore. Empresa offshore é algo legal. Então, quem não assistiu, dá uma assistida aí para entender como funciona a empresa offshore, nós falamos. Nós falamos quanto custa abrir um offshore, qual a diferença entre onshore e offshore, o que é paraíso fiscal, ficou bem explicado, tá bom? Como abrir uma offshore, como funcionam as contas offshore, e nós íamos falar sobre investimento e sobre a consultoria dela. Infelizmente, a conexão dela caiu e a gente não consegue retornar à live. Então, em janeiro a gente se vê, a gente vai ter outra live e a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom? Porque caiu várias vezes. Mas obrigado a todos que ficaram aqui até o final, tá? Entra no Instagram da doutora,
que é @isabelaleite.adv, de advogada. Gente, só tenho que agradecer as pessoas que entraram e contribuíram com esse canal. Tá bom? Então, deixo meu abraço a todos, um Feliz Natal e lá para o dia 27, dia 28 eu volto com outro tema, com outros convidados e outras convidadas. Tá bom, gente? Ficam com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana aí. Um Feliz Natal a todos novamente. Valeu, tchau, tchau, gente.